Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Espero que estejam tudo bem com todos vocês. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo, né? Eu escolhi conversar sobre um tema que eu acho, nos dias de hoje, super importante. A necessidade da gente ter um hobby, ter um passatempo. Pode parecer uma besteira, tá? Mas a gente vive num mundo hoje em dia em que a gente é constantemente sufocado, cobrado inúmeras vezes durante o mesmo dia. Então a gente tem que ter uma válvula de escape. Se não tiver, com certeza a gente vai acabar tendo problema psicológico, estresse, um monte de situações complicadas. Então esse vídeo é sobre isso, a necessidade de se ter um hobby, de se ter um passatempo, ok? Bom, vamos lá então. Antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu quero deixar bem claro que todos os fatos, as situações e as opiniões que vocês vão ouvir são inteiramente minhas. A ordem cronológica que eu estou usando para narrá-las vem das minhas recordações, da minha vivência pessoal. Não estão assim alinhadas com fatos e acontecimentos históricos ou opiniões de outras pessoas. Se eu fosse seguir uma cronologia histórica, teria que citar datas, falar sobre inúmeras guerras que assolaram o nosso mundo nessas últimas décadas e também sobre a pandemia do coronavírus, a luta constante do Brasil contra a dengue, os inúmeros problemas políticos internos e externos que sempre vêm a afetar a nossa vida. Ou seja, eu iria criar um vídeo muito longo, muito técnico, e essa, de forma nenhuma, é a minha intenção. Estando isso esclarecido, vamos ao que realmente interessa para a gente. Algumas décadas atrás, quando você ouvia alguém falar que tal pessoa tinha um hobby, ou seja, um passatempo, independente de qual fosse o grupo em que você estivesse, sempre ia ter alguém que falava: isso é frescura, é falta de trabalho, ou então, a frase mais popular, é coisa de gente rica. Digo isso com absoluta certeza, pois eu ouvi essas frases inúmeras vezes em vários grupos que frequentei durante esses meus anos de vida. Mas com o passar dos anos e as mudanças que ocorreram e ainda estão ocorrendo na nossa sociedade, eu creio que esse ponto de vista ele foi repensado. Décadas atrás, as cidades não eram tão populosas como são hoje. Não haviam tantas indústrias e milhares de pessoas viviam nos campos, em grandes fazendas, onde a vida era puxada, muito difícil, mas também era farta. Explico. A maioria das pessoas tinha lá suas pequenas plantações de feijão, de arroz, de milho, de café, e também criavam galinhas, porcos e às vezes até algumas cabeças de gado. Nessa época, os passatempos mais comuns que existiam era fazer uma pescaria, uma caçada, os famosos jogos de futebol que reuniam várias pessoas das colônias mais próximas entre si, nos finais de semana. E também não podemos deixar de dizer, de esquecer, de lembrar, melhor dizendo, os jogos de malha e os campeonatos de baralho. Como já disse, vieram as mudanças na sociedade e com elas ocorreu o êxodo rural. Milhares de famílias deixaram os campos por vários motivos e se mudaram para as cidades. As indústrias absorveram a maioria dessa mão de obra e nas grandes fazendas, em locais em que havia necessidade de dezenas de pessoas trabalhando, um trator ou uma colhedeira passaram a resolver o trabalho. No entanto, a vida nas cidades não se mostrou tão fácil assim. Com o passar dos anos, nas indústrias, a cobrança por resultados se mostrou muito maior e mais intensificada do que nos campos, e a crescente competição para se produzir mais e com melhor qualidade, para atender às crescentes demandas devido ao aumento da população, começaram a gerar estresse e problemas psicológicos em milhares de pessoas. Paralelo a esses fatos, a própria indústria precisou se modernizar para conseguir enfrentar a constante vinda das grandes empresas internacionais ao país, fato que ocorreu com a abertura comercial do Brasil ao comércio exterior. Neste panorama gigantesco, eu preciso fazer uma ressalva. Essas empresas exigiram que as pessoas tivessem mais conhecimento técnico
para que pudessem trabalhar em suas fábricas. E com isso, quem já tinha um tempo que era escasso, passou a se ver às voltas com cursos e mais cursos, para adquirir esses conhecimentos técnicos, para poder trabalhar nessas indústrias. O resultado desse processo, infelizmente, não podia ser outro. Mais pessoas estressadas e, como costumamos dizer, com os nervos à flor da pele. Passamos a desenvolver aqui o embrião de uma sociedade reativa, estressada ao extremo e totalmente competitiva, onde na maioria das vezes o ter significa mais e é mais valorizado do que o ser. Começamos a ver aqui um tipo de ser humano autômato, vivendo num ciclo: casa, trabalho, curso, ou então trabalho, curso, casa. O tempo para desenvolver alguma atividade prazerosa deixou quase que completamente de existir. Os gastos com medicamentos, antidepressivos e tratamentos psicológicos passaram a consumir uma grande fatia dos salários das famílias brasileiras. Viver se tornou mais caro e mais difícil. A maioria das pessoas passou apenas a existir, melhor dizendo, a resistir. Aqueles pequenos momentos que alguns ainda tinham para se distrair, para se desestressar nos finais de semana, ou mesmo nos dias da semana, foi substituído pela necessidade de se ter ou fazer um segundo trabalho, que a gente chama popularmente de bico, para complementar a renda familiar ou mesmo a renda pessoal. Mas eis que alguns empresários com uma mente visionária começaram a perceber a extrema urgência e necessidade de se criar uma válvula de escape para todo aquele estresse reprimido por várias décadas. Algumas empresas, na vanguarda de seu tempo, começaram a investir em espaços comuns para que seus colaboradores pudessem se confraternizar e promover eventos onde todos participavam, quadras poliesportivas e academias de ginástica. Foram algumas das soluções que encontraram para aliviar o estresse que ameaçava já dominar a todos. Algumas empresas reduziram a quantidade de horas trabalhadas por dia e investiram em dar uma melhor educação aos seus colaboradores, com cursos e palestras sobre gestão emocional, uso consciente de suas finanças e autoconhecimento. As grandes empresas entenderam que investir no cuidado, na prevenção da saúde e do bem-estar de seus colaboradores iria lhes custar menos do que arcar com os altos custos gerados por longos tratamentos e ou até mesmo afastamentos que o Sistema Único de Saúde muitas vezes nem sequer iria cobrir. Um hobby ou passatempo, como você queira chamar, eu prefiro chamar de passatempo, não irá com certeza resolver todos os seus problemas, mas a ciência já comprovou inúmeras vezes que as pessoas que criam ou que já têm um passatempo são quase sempre mais calmas, menos reativas e sabem lidar muito melhor com situações estressantes. Resumindo, pessoas que têm um passatempo, com absoluta certeza, vivem mais e possuem uma vida mais feliz e harmoniosa. Um passatempo pode, entre outras coisas, te livrar do estresse do dia a dia, melhorar o seu convívio familiar, pois você irá ficar mais centrado e calmo, te dar mais motivação no próprio trabalho, pois com certeza, sem estar estressado, você trabalhará melhor e terá mais capacidade para desenvolver boas ideias. Então, se você ainda não tem ou ainda não pensou em desenvolver o que é que você está esperando? Eu devo fazer aqui uma outra ressalva, algo que até já cheguei a observar acontecer com alguns conhecidos meus. Um passatempo é algo que você faz geralmente depois do trabalho ou nos finais de semana, algo que irá te deixar mais calmo, mais tranquilo, correto? Bem, já presenciei casos em que a pessoa em questão se envolveu tanto e com tamanha intensidade que acabou gerando brigas, e o que era para acalmar e tirar o estresse acabou gerando ainda mais estresse. Eu vou explicar. Estávamos num grupo de aproximadamente 10 amigos. A maioria trabalhava todo mundo junto na mesma oficina, só que em setores diferentes, né? A gente íamos sempre fazer uma pelada no domingo, né? Joguinho de bola domingo à tarde. Era de praxe. Só que nesse domingo,
Um amigo entrou de sola na perna do outro e quase quebrou a perna do outro. A brincadeira acabou na hora. O irmão do que foi machucado queria bater no outro, tivemos que segurá-lo, depois levamos o que estava machucado por pronto-socorro. Foi terrível e foi estressante. Bem, o que eu quero dizer falando sobre isso, sobre este fato que eu presenciei, é o seguinte: você deve sempre ter em mente que um passatempo é para você se distrair, relaxar seu corpo e sua mente, principalmente. Então, se você for jogar bola, vá com calma, vá devagar nas divididas e nos dribles corpo a corpo. Se for jogar uma partida de sinuca ou de baralho, não aposte dinheiro, pois se você perder, vai transformar o que era para ser um divertimento em estresse puro. E outro detalhe muito importante também: em todas as situações, evite o excesso de bebidas. Elas são más conselheiras e sempre acabarão te colocando em situações desconfortáveis e embaraçosas. Vou falar um pouco sobre os meus passatempos. Eu gosto muito de música, não qualquer tipo de música. Sou específico e um pouco eclético ao mesmo tempo. Eu ouço todos os estilos de rock, já há aproximadamente 44, 45 anos. Gosto de blues, gosto de jazz, de música clássica, de country. Leitura, então, nem se fala, eu adoro. Gosto muito também de fazer caminhadas, de andar de bicicleta com meu filho. Às vezes a gente fica horas e horas pedalando. Então, pessoal, é isso. Tenha um passatempo, é importante para seu bem-estar físico e mental. E, com certeza, usem e abusem do direito de ter um passatempo. Vai ser benéfico, vai fazer bem para vocês. Mas, ao mesmo tempo, tenham a consciência e a ciência de que existem limites, né? Por exemplo, você não vai jogar bola na maldade, machucar um parceiro seu, um companheiro de trabalho. Um baralho, você vai jogar uma partida de baralho, por exemplo, ou de sinuca. Você não vai se estressar, brigar com outra pessoa. O passatempo é feito para você se distrair, para você se desconectar um pouco do estresse do dia a dia. Porque, querendo ou não, todo mundo hoje em dia vive estressado. Isso é normal. Infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, muita competição, muita cobrança, diariamente, tá? Então, isso é uma coisa natural. Mas você precisa ter uma válvula de escape, tá? Torno a falar, passatempo é muito importante, tá? Se você não tem um, crie um. Pode ser, de repente, criar um passarinho, tá? Uma volta de bicicleta, andar um pouco a pé, um futebol no final de semana, sabe? Tem várias N coisas que você pode fazer, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo e até mais. Tchau, tchau.